Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Para entendermos melhor a Epístola aos Gálatas, precisamos de entender qual era a influência da sociedade naquela era. Pois a influência da sociedade naquela era baseada numa filosofia grega que posso simplesmente chamar raciocínio humano à parte de Deus. Ou, noutras palavras, era uma ideia de que as pessoas tinham uma sabedoria especial, um certo intelectualismo, o que veio a ser conhecido como essa sabedoria especial, como o gnosticismo. Ora, é importante entendermos o que é o gnosticismo. Dando uma definição técnica do que certas pessoas descrevem, dizem que é um movimento herético proeminente da Igreja Cristã do século II. Mas era muito mais isso, muito mais que isso. Pois tinha começado bem antes, pois era uma fusão, ou digamos assim, uma mescla, uma mistura de filosofias helenísticas, isto quer dizer, gregas, baseadas em ideias pagãs, isto é, de origem da Babilônia. E essa mescla essa mescla dessas ideias, dessa filosofia, com as religiões da sociedade, depois foram espalhadas pela ordem que veio a seguir depois dos gregos, que era a ordem dos romanos. Esta fusão, esta mescla, ou digamos assim, este sincretismo, afetou tanto o judaísmo como o cristianismo. E essas ideias estão enraizadas no cristianismo moderno do dia de hoje. Ora, isso a Bíblia chama-lhe um mistério. Em Apocalipse 17, versículo 5, lê-se: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Estas filosofias, estas ideias, estas abordagens, entre aspas, cristãs do mundo de hoje, têm uma origem da Babilônia. E uma igreja principal, a mãe das prostituições, está a propagar essas filosofias, digamos assim, adaptadas com um certo sincretismo e gnosticismo, e é o que muitas igrejas, ou digamos assim, a maioria das igrejas cristãs de hoje em dia, estão a promulgar, a distribuir. Ora, voltando à situação da era da igreja primitiva, qual foi o problema principal na igreja primitiva quando se formava? Isto é, quando novos crentes vinham para a igreja, eles traziam com eles as suas antigas ideias das suas religiões onde estavam previamente. E tinham dificuldades em abandonar suas ideias. Porquê? Porque pensavam que eram ideias boas, que eram boas práticas, eram boas abordagens, e pensavam que isso era a maneira correta de adorar a Deus. E por isso traziam, digamos assim, arrastavam essas ideias para a igreja. E, queridos irmãos,
não é nada diferente hoje em dia com a natureza humana. É o mesmo problema no crescimento da Igreja de Deus hoje. Mas voltando de novo à sociedade dessa era, digamos assim, do período de Paulo, ele confrontava, quando pregava nas terras gentias, ele confrontava dois grupos de pessoas que estavam entrando na igreja. Em certas áreas, principalmente nas áreas onde hoje é a Turquia, que é a área de Gálatas, porque estava mais perto do Oriente Médio, digamos assim, da área da Palestina hoje em dia, havia mais influências judaicas. Outras áreas mais, digamos assim, para a Grécia e Macedónia, já havia menos influências judaicas, porque já estava mais longe. Então, como estava a dizer, nessa era, havia dois grupos de pessoas que estavam a entrar na igreja: judeus e gentios. Ora, quais eram as ideias que essas pessoas traziam para a igreja? Ora, os judeus traziam para a igreja abordagens do judaísmo, que vamos abordar algumas daqui a pouco, vamos cobrir isso. E essas abordagens divergiam do ensino de Jesus Cristo. Por exemplo, eram ideias farisaicas, particularmente acerca da lei cerimonial, e formulando certas leis que regulavam a vida. Por exemplo, no sábado tinham adicionado várias leis para regular que as pessoas de facto guardassem o sábado. Mas essas leis estavam a pôr pesos na lei de Deus e que eram coisas adicionais. Outro exemplo é que os sacrifícios e os rituais eram necessários para a justificação. Então essas eram coisas que vinham daquelas pessoas que eram judeus e que estavam agora, ou que tinham convertido para a Igreja de Deus. Por outro lado, os gentios que estavam a se juntar ou que se tinham convertido como cristãos, traziam com eles ideias religiosas pagãs. Essas seriam, por exemplo, o gnosticismo, que eram basicamente filosofias gregas baseadas em ideias pagãs de origem da Babilónia. É importante entender, entre parênteses aqui, irmãos, que essas ideias gnósticas do gnosticismo, essas ideias pagãs, também tinham infiltrado o judaísmo. É importante também mencionar isso. Mas continuando a falar acerca do que é o gnosticismo, eram várias e diferentes atitudes filosóficas religiosas. Não era esta atitude ou aquela atitude, eram várias. Era um leque de várias ideias. E vinham, por exemplo, baseadas em figuras de divindades caídas no mundo da matéria. Por exemplo, incluindo a mãe dos deuses, a Astarte, a Virgem e outras ideias que eram deusas pagãs e tinham estas ideias que tinham sido divindades ou divindades que tinham caído no mundo material. Outro conceito, outra ideia, outra filosofia desse gnosticismo era que o espírito é bom. Ou, noutras palavras, a alma, que eles traduziam isso como a alma, que é boa. Mas a matéria é má. A alma é boa, o espírito é bom, isto é a luz. E a matéria é má, é a escuridão. E por isso,
era necessário liberar a alma do corpo maligno. E assim, havia muitas ideias que tinham ideias de pessoas estarem mais iluminadas, ideias de liberdade, de serem liberados, levando ao conceito de ter liberdade para pecarem. Porque o pecado era da carne, do corpo, mas a alma é boa. E por isso era importante separar a alma do corpo. E pronto. Então vinha este conceito, que é conhecido hoje em dia também, da salvação universal. Entre aspas, digamos assim, eu já estou salvo, não preciso fazer nada. Fim de aspas. E assim dava este conceito de se deliciar com a carne, pois isso não afeta o espírito, não afeta a alma. Outro extremo era uma forma ascética. Este asceticismo era que o corpo é mau e por isso precisamos tratar mal o corpo. Ou, digamos assim, evitar o prazer físico. Isto era o outro extremo. E como lemos em Colossenses capítulo 2, 21, tinha este conceito ascético de não toques, não proves, não manuseis. Isto é, não tocar em coisas, não provar, isto é o sabor, e não mexer em coisas, não manusear, mexer em coisas. Por isso essas ideias estavam a infiltrar a igreja. Pelos cristãos que tinham uma formação judaica, isto é, traziam essa abordagem de observar as leis cerimoniais que era necessário para serem justificados e certamente tinham certas influências filosóficas gnósticas também misturadas aí. E outros que estavam a infiltrar a igreja com as suas ideias eram cristãos que tinham uma formação de religiões pagãs, com as suas filosofias helenistas, gnósticas, que originalmente eram baseadas em ideias babilônicas. Em ambos os casos, tinham uma abordagem de ter um conhecimento adicional, especial, isto é, que vai para além da Bíblia. Queridos irmãos, o mesmo é hoje. As pessoas vêm para a igreja com uma formação do cristianismo moderno, o qual foi afetado pelo gnosticismo e tem raízes babilônicas. E por isso, para as pessoas que vêm para a igreja de Deus, é muito difícil, entre aspas, de desaprender essas ideias ou abordagens. Essas ideias ou abordagens afetam o puro, o simples entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. E vemos isto continuamente, queridos irmãos, hoje em dia na igreja. E essas pessoas que vêm para a igreja nem notam, nem reparam que estão a ser afetadas por abordagens incorretas e que estão a trazê-las para a igreja de Deus hoje em dia. Porque esta infiltração é tão sutil. E por isso as pessoas pensam que estão adorando a Deus da maneira correta, mas têm uma abordagem com raízes que não vêm de Deus. E se alguém vai a essas pessoas e os corrige, por exemplo, estão a postar uma gravura com uma fotografia que pensam que é de Cristo, mas, por exemplo, que é um homem com cabelo comprido, e que sabemos muito bem que Jesus Cristo não tinha cabelo comprido, e sabemos muito bem que não devemos ter gravuras de Deus, ou do Filho de Deus, mas fazem isso, e entre parênteses, irmãos,
Vocês vão notar que na Igreja Deus Unida nunca apresentamos imagens ou desenhos que sejam a implicar esta pessoa é Cristo. Nunca fazemos isso. Nunca. Isso é, entre parênteses, estou a mencionar isso. Mas o ponto aqui é que quando as pessoas trazem essas abordagens, essas ideias para a igreja, e se alguém corrige essas pessoas, o que é que acontece? Ficam ofendidas. E algumas até, por causa de coisas desse género, deixam a igreja e dizem, olha, as pessoas não têm amor. Por isso vemos como estes ensinos pagãos, que estão tão enraizados, têm uma raiz tão forte nas pessoas, que estão a afetar as pessoas de uma maneira tão profunda, que quando vêm para a Igreja de Deus estão a arrastar, a trazer essas ideias, e depois, se ficam ofendidas, acabam por sair da igreja, o que é que fazem? Voltam de novo para o mundão, para a mescla deste mundo. E o estado final é pior do que o inicial. É pior do que o inicial. Ora, em Gálatas, porque era uma área que estava mais perto da área da Palestina, a influência era basicamente, ou era na maioria, de judeus, do judaísmo, dessas abordagens incorretas. E por isso a carta aos Gálatas abordou essa, digamos assim, influência incorreta de um judaísmo ou de uma abordagem judaica que não era segundo os ensinos de Jesus Cristo. E esse era o ponto principal do problema que existia durante o período das Gálatas, que pode ser resumido desta maneira. A justificação é pela fé de Jesus Cristo e não por nossas obras. Paulo teve que dizer a essas pessoas, a justificação é pela fé de Jesus Cristo e não por nossas obras. Porquê? Porque as pessoas tinham um mau entendimento acerca da justificação e isso é o que estava a ser trazido ou arrastado para dentro da Igreja de Deus através das pessoas de digamos assim, de formação judaica e tinham esse entendimento que precisavam, por exemplo, de ser circuncisos. Isto é, os gentios precisavam de ser circuncisos. Então vamos ver então em Gálatas capítulo 1, versículo 7, vê-se aí que diz assim, o qual não é outro, porque estão a trazer outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porquê? Porquê? Porque estão a dizer que é preciso mais além de Cristo para sermos justificados. Por isso diz-me, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do ensino de Jesus Cristo, do que temos pregado, essa pessoa seja anátema. E por isso estamos a ver aqui que esses falsos cristãos, esses falsos irmãos, como lê em Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intermeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Eram falsos irmãos que tinham entrado na igreja, possivelmente se tinham batizado, como lemos em Atos capítulo 15, versículo 1, vejamos aí em Atos capítulo 15, versículo 1, durante o período da conferência de Jerusalém, diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Isto é o ponto de sermos justificados
como o primeiro passo para depois, ao fim, vir a ser salvos, a justificação vem pela circuncisão. Isso é os que Gálatas, capítulo 2, versículo 4, está a dizer, falsos irmãos. Por isso estavam a dizer que a circuncisão na carne era necessária se quisessem se manter na fé. Veja em Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Estavam a dizer, olha, aqueles que estão a ver as coisas de uma maneira carnal, querem que vocês sejam circuncisos. E vê-se aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 9, Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 9, diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, se vocês serviam a deuses que por natureza não eram, porque vocês são gentios. Está a falar, vocês serviam a deuses que não eram, estes deuses pagãos. Mas agora que conhecem a Deus, o que estão na igreja de Deus, conhecem a Deus, conhecem a verdade, ou antes, sendo agora conhecidos por Deus, como é que estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Isto é, aos rudimentos do mundo, como lê no versículo 3, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Por que vocês querem voltar às coisas pagãs? Porque estão rejeitando o verdadeiro cristianismo e da justificação pela fé de Cristo e voltando às antigas crenças e práticas pagãs. E por isso vê-se aqui que Paulo, falando com estes gentios na área de Gálatas, porque a área de Gálatas era mais perto da Judeia, esses judeus, esses falsos irmãos, sim, que tinham-se deslocado deliberadamente a Gálatas só para influenciar ou ensinar essas pessoas, ou dizer, não, vocês têm que ser circuncisos. Estavam a causar problemas de divisão. Ora, essas pessoas, quando Paulo disse, não é preciso, a primeira linha de ataque desses falsos irmãos era de acusar a autoridade de Paulo. Isso lemos em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, como vamos ver daqui a pouco. E então vê-se aí que Paulo defende a sua autoridade apostólica. Depois, o ataque deles, depois de acusarem ou de a autoridade de Paulo, eles estavam a disputar ou argumentar a explicação de Paulo da justificação. Porque eles estavam a dizer que a morte de Cristo, por si só, não era suficiente para libertar os gentios da culpa do pecado. Isto é, para serem justificados. Isto é, serem justos perante Deus. E por isso precisavam de ser circuncisos. E por isso, eles estavam a recusar, ou recusavam, que a circuncisão, os rituais do templo e os aspectos administrativos da aliança do Sinai recusavam de entender que esses estavam a desaparecer. Mas os Gálatas, por outro lado, estavam a submeter-se, esses gentios da Gálata estavam a submeter-se a essas pressões judaicas. Porquê? Talvez para não terem o stress disso, dizer, olha, então pronto, vamos ser circuncisos. Veja aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 11 a 13. Diz assim, vede, Gálatas, capítulo 6, versículo 11 a 13. Vede, com que letras grandes vos escrevi no meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz.
Sim, não querem ter o stress, as dificuldades, por isso, olha, então sejam circuncisos. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. A ver aqui que estas pessoas judaicas que estavam a dizer, ou que tinham circuncidado, não estavam a ser completamente fiéis à lei de Deus. E por isso querem que vos circuncidais para se gloriarem na vossa carne. Olha, vê-se. Queridos irmãos, o que eles estavam a dizer é basicamente assim: precisam ser circuncisos para não haver distinção entre gentios e judeu, e então a justificação estaria completa. Quer dizer que era preciso ser um judeu para ser justificado. Não. Não é preciso ser um judeu para ser justificado. Não é preciso você ser uma pessoa com o parecer ou ter uns pareceres judaico. Você não precisa estar a dizer coisas em palavras hebraicas. Você não precisa estar a conduzir-se e a vestir-se que pareça um judeu. Se você não é um judeu, não é um judeu. Deus olha para o coração. Deus não olha para essas coisas de fora. Deus é que criou várias línguas. Queridos irmãos, as pessoas começam a focar em coisas físicas em vez de concentrar no importante espiritual. E então, por causa disso, Paulo começa a discursar ou a explicar a superioridade da nova aliança sobre a aliança antiga, a antiga aliança, a aliança de Sinai. E essa superioridade da nova aliança através de Jesus Cristo, porque a única libertação da escravidão do pecado é através do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício pascal. Isto é, a justificação só é possível pela fé de Cristo que ele teve, a fé dele de fazer isto, de se sacrificar e deixar-se morrer, a fé que tinha pelo Pai, que o Pai o ressuscitaria e de que isto ia dar bons frutos e bons resultados. E este é o âmago do argumento de Paulo. O papel da fé nessa justificação é o ponto principal na carta de Paulo aos Gálatas. Só por fé é que somos justificados. Só se temos fé no sacrifício de Jesus Cristo. Sim, precisamos ter fé no Jesus Cristo, mas também é a fé de Cristo. São ambos. Vejamos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Muito importante entendermos este ponto aqui. Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé de Cristo, como Paulo vai explicar em Gálatas, e que nós vamos abordar isso em maior detalhe no próximo estudo do livro de Gálatas. Mas o que ele está aqui a dizer é que somos justificados pela fé de Cristo, mas sim, temos que acreditar que o que Cristo fez, precisamos de acreditar em Deus que o que Cristo fez é suficiente. E por isso não estar a dizer, olha, precisamos de também ser circuncisos. Não! O que Cristo fez é suficiente e precisamos de acreditar nisso. E Cristo fez, somos justificados pela fé. Por isso somos justificados pela fé. A fé de Cristo e pela nossa fé, sem obras de lei.
particularmente aqui obras da lei ritual, como, por exemplo, sacrifícios físicos, de bodes ou de touros, mas ou pela circuncisão. Essas obras não nos justificam. É o sangue de Cristo. É o ato que Cristo fez que nos justifica pela fé dele. Ele fez isso por ter fé que o Pai o ressuscitaria. E também nós precisamos de acreditar que esse sacrifício é suficiente e chega. Não é preciso de mais nada. Não é preciso de eu me vestir como um judeu. Não é preciso de eu estar a usar palavras hebraicas em vez de usar palavras portuguesas. Ou seja, coisas desse género físicas. Basicamente, somos justificados pela fé e não por obras da lei. Veja em Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque em Romanos capítulo 2, versículo 13, agora explica um bocadinho mais detalhadamente. E irmãos, é o mesmo escritor, Paulo, é a mesma carta, Romanos, e é praticamente uns parágrafos antes. Um parágrafo, o capítulo anterior. Que Paulo está a dizer, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Acabamos de ler em Romanos 3, 28, que somos justificados pela fé, independente de obras da lei. Correto. Mas uma vez que estamos justificados, agora temos uma responsabilidade de nos manter limpos de acordo com os mandamentos de Deus. Isto é, não devemos matar, não devemos de adulterar, não devemos ter pensamentos errados, não devemos de cobiçar, não, seja lá o que mais. Não devemos mentir, porque se não praticarmos a lei agora, vamos voltar ao caminho errado. Mas obedecer à lei não nos justifica. Mas temos que, uma vez que estamos justificados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, agora temos uma obrigação de gratidão a Deus de obedecer a Jesus Cristo, a Deus, guardar os mandamentos dele. E os mandamentos de Deus são amor, são para o nosso bem. Isto é, obedecer a Deus. E não só os 10 mandamentos, mas outras leis que ele nos dá. Por exemplo, as leis de carnes limpas. Por exemplo, as leis dos dias santos de Deus. Porque diz que temos que fazer o que é agradável a Deus e guardar os seus mandamentos. Veja em Romanos capítulo 4, diz assim, a começar a partir do versículo 3 até ao versículo 11, está a dizer que Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, quando Deus disse a ele, sai da tua casa e eu vou te abençoar, ele acreditou que Deus não mentia e por isso fez em fé o que Deus disse a ele para fazer e por isso foi-lhe imputado como justiça. E por isso ele teve fé, isto é, acreditou em Deus. Ora, quer isso dizer que ele obedeceu às leis de Deus perfeitamente daí adiante? Sim, sabemos que Abraão obedeceu às leis de Deus. Lemos isso no Antigo Testamento. Mas também sabemos que de vez em quando ele ainda pecou. Por exemplo, mentiu a dizer que a sua mulher era a sua irmã. Sim, em parte era verdade. Mas era um falso testemunho o que ele estava a dizer. Porque
a intenção aí foi de dar um falso testemunho. E por isso vemos que a justiça de Deus foi imputada a Abraão, porque Abraão acreditou em Deus que, sim, se saísse da terra onde ele estava e onde ele habitava, que não é fácil. Quantos de vocês é que estão prontos? Olha, vou sair da minha casa, vou viver noutro local, vou completamente diferente, para milhares e milhares de quilómetros de distância, e vou viver como uma vida de peregrino, nem ter uma casa, vou viver em tendas, por estes anos todos. Quantos de vocês é que faziam isso? E que acreditavam em Deus e fariam isso? Olha, muitos de vocês iam ter desculpas. Oh, eu não posso porque estou doente, ou eu não posso porque eu sou velhote. Você pensa, a idade de Abraão tinha, quando lhe foi dito isso. Já não era um jovem. Por isso, irmãos, lembrem-se, o perdão dos pecados só é possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós temos que acreditar que esse sacrifício é suficiente. E isso então é imputado como justiça. Uma vez que acreditamos nisso e por isso somos justificados, agora temos que continuar no caminho de santificação pelo Espírito. Como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Por isso, a fé na circuncisão, para o propósito de justificação, reduz o valor do sacrifício de Jesus Cristo e, efetivamente, está a concluir que a sua morte ou o seu sacrifício é insuficiente. Esse, como mencionei, é o argumento todo aqui de que Paulo está a explicar aos Gálatas. E como vemos, primeiro eles começaram a rejeitar a autoridade de Paulo como apóstolo e depois começaram a dizer, olha, podem fazer a circuncisão, porque Paulo não tem autoridade nenhuma. Vejamos então, agora, começando a ler onde paramos no estudo prévio, que foi no versículo 9, e agora vamos começar do versículo 10. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Pergunta Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer, eu estou a pregar a verdade, seja que as pessoas gostem ou não gostem. Eu estou a pregar a verdade, é o que Paulo está a dizer. Eu estou a agradar a Deus, não é aos homens. E vou dizer a verdade. Sim, falar a verdade com amor, mas estou a dizer a verdade. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E por isso está ele a defender a sua autoridade apostólica. Este evangelho, esta boa nova que eu estou a dar a vocês, de que somos justificados de graça pelo sangue de Cristo, foi dada a mim, não segundo o homem, mas foi o próprio Jesus Cristo que me ensinou. Versículo 12. Ele está a descrever aqui como ele foi convertido. Diz assim, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas diante a revelação de Jesus Cristo. Diante a revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que me revelou. Vocês veem isso em Atos 26, versículo 16. Por exemplo, Atos 26, versículo 16. Vamos ver aqui, Atos 26, versículo 16. Mas levanta-te e afirma-te, e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quer dizer que Jesus Cristo apareceu a Paulo, como sabem, e ele se arrependeu,
Por isso foi uma chamada. Mas Jesus Cristo disse que ainda te vou aparecer mais vezes. Vejam em Atos capítulo 20, versículo 24 a 25. Atos 20, 24 a 25. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto o que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E por isso está a dizer, eu recebi isto de Cristo. Ele está a dizer, recebi isto de Cristo, diretamente. E lemos há pouco que em Atos 26, Cristo disse que apareceria de novo. Por isso o ministério é uma chamada de Deus. Você e eu não nos podemos autodenominar como um apóstolo de Jesus Cristo, ou um ministro de Jesus Cristo, ou um ministro na Igreja de Deus. Não. É uma chamada de Deus. É Deus que nos põe nessa posição. E depois vejam aqui, continuando a ler no versículo 13 de Gálatas capítulo 1. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Vocês viram o meu proceder, isto é de Paulo, outrora no judaísmo. Como, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O proceder de Paulo no judaísmo era para destruir a igreja de Deus. Ora, isso é obedecer às leis de Deus quando estava a matar pessoas. E, versículo 14, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Era zeloso no judaísmo, nas tradições dos meus pais. Não era necessariamente só de ideias gnósticas, está aqui a dizer das tradições dos meus pais. Algumas tradições que são boas. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 2. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ser imitadores, como também eu sou de Cristo, de facto eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Não há nada errado com tradições, desde que sejam tradições de acordo com os ensinos de Deus. Mas quando são tradições que não são de acordo com os ensinos de Deus, embora tenham vindo dos pais, como Paulo está aqui a dizer, em Gálatas capítulo 1, versículo 14, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Por exemplo, Jesus Cristo criticou as pessoas por terem tradições de lavar as mãos. Vê-se isso em Mateus capítulo 15. O que é que há errado em lavar as mãos? O problema é quando isso é posto de uma maneira que desobedece às leis de Deus. Leem isso também em Marcos capítulo 7, versículo 3 a 9. Que eram tradições de homens, ou abordagens de homens do judaísmo, que contradiziam as leis de Deus. Aí está o problema. Quando há tradições que são contra as leis de Deus, isso é o perigo. E tinham implementado ou inserido o judaísmo. Paulo estava aqui a dizer, no judaísmo. Não estou a falar, irmãos, mal dos judeus. Estou simplesmente a dizer que esta abordagem do judaísmo, nessa era, tinha tradições de pais que Paulo disse que estavam a nulificar ou invalidar a lei de Deus.
Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, isto é Deus que separou Paulo antes dele nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Deus me chamou, deu esta responsabilidade de eu pregar entre os gentios sem detença. Paulo está a defender a sua autoridade apostólica. Eu disse, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, quer dizer, eu não recebi isto de homens. Recebi isto de Jesus Cristo. Mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Esteve lá por 3 anos. E aí, como vimos em Atos 26, versículo 6, Cristo disse que ia aparecer a ele noutras ocasiões, o que foi provavelmente que aconteceu quando ele esteve nas regiões da Arábia por esses 3 anos, ou possivelmente 3 anos e pouco. Isso é o que vemos aqui, que Paulo foi instruído por Jesus Cristo para pregar aos gentios. Por que é que Paulo estava a dizer isso? Porque as pessoas estavam a dizer mal dele. Vejam Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Eles estavam a dizer mal, ele está a dizer, não, eu sou um apóstolo. E foi posto nesta posição pelo próprio Jesus Cristo. E por isso ele estava a defender a sua autoridade apostólica. E depois de 3 anos, como lemos no versículo 18, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, isto é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, o irmão do Senhor, era um apóstolo também. Está a fazer, não vi outros apóstolos, senão Tiago. Sim, Tiago e Barnabás também eram apóstolos. Vejam em Atos capítulo 14, versículo 14. Atos 14, versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Por isso, Barnabé era um apóstolo, Tiago era um apóstolo. Rasgando as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando, etc. Por isso vemos que havia mais do que os 12 apóstolos. Continuando então no versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não estou a mentir. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas de Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. E assim glorificavam a Deus a meu respeito. Por isso ele não foi a Israel por vário tempo, um vário período. Depois lemos no capítulo 2, no versículo 1 a 9, que está a descrever a visita dele a Jerusalém no ano de 49 da Era Corrente, que é descrita em Atos capítulo 15, a conferência de Jerusalém de Atos 15. Ele está a descrever que 14 anos depois, agora 14 anos, isto foi no ano 49, por isso pomos aqui menos 14, está a dizer que foi cerca no ano 35, quando ele foi convertido, e isto tudo aconteceu. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Por quê? Porque Tito era judeu.
subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr eu ter corrido em vão. Porque ele estava a correr, estava a pregar, estava a fazer este trabalho e estava a continuar a fazer este trabalho, e para verem que não era em vão, por isso foi àqueles que pareciam ter maior autoridade, maior influência. Contudo, nem mesmo Tito, que foi com ele, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quando ele foi a Jerusalém, à conferência de Jerusalém, com Tito, que era judeu, está a ver aqui claramente, foi com Tito, que era judeu, ok? Não fizeram ou não puseram numa posição em que tivesse que circuncidar o Tito. Por quê? Aqui está uma prova que aquelas autoridades da igreja em Jerusalém, aqueles apóstolos, os apóstolos de maior influência, não acharam necessário de circuncidar Tito. Ele está aqui a provar o ponto que ele está a dizer que não é necessária a circuncisão. Versículo 4. E por isso, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram secretamente, como diz na Almeida Revista e Corrigida, sutilmente se intrometeram, se entraram na igreja de Deus como se fossem irmãos, mas eram falsos irmãos, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Falsos irmãos. Lemos em Atos capítulo 15, versículo 1 a 5, vemos aqui que estes vieram e que houve esta... porque houve esta contenda e não pequena discussão entre eles. Está a ler aqui em Atos capítulo 15, versículo 2, e porque enviados, pois, até certo ponto, acanhados pela igreja, e vieram pessoas aí, veja aqui no versículo 5, insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Paulo era da seita dos fariseus, ele fala do judaísmo, da seita dos fariseus, que haviam crido, isto é, que tinham tornado membros da igreja de Deus, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, isto é, as leis rituais de sacrifícios, de cerimónias. Porquê? Para serem justificados. Que estavam a dizer que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente. E diz aqui, voltando a Gálatas capítulo 2, versículo 4, a fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Qual escravidão? Ou qual é a liberdade em Cristo? A liberdade quer dizer, eu posso fazer o que quero que me apetece? Isso não é liberdade. Isso é dor e sofrimento. Então o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é de vivermos como devemos de viver, para o bem de todos. E não viver como quero e me apetece. Então, do que é que nós somos liberados como cristãos? Da lei? Não, porque a lei é amor. A lei é amor para com Deus e a lei para com o próximo. Somos liberados da lei para que possamos matar, para que possamos roubar, para que possamos mentir? Não. Porque, na verdade, somos escravos da lei, somos escravos do pecado, hoje em dia, somos escravos do pecado, somos escravos da pena da morte quando quebramos a lei. Somos culpados. Mas somos liberados
dessa pena da morte através de Jesus Cristo, de graça, pelo sangue de Cristo. E por isso é que diz aqui no versículo 4, que digamos assim, é praticamente um versículo principal, temático desta carta, que diz assim: a nossa liberdade que temos em Cristo. Queridos irmãos, nós somos chamados, como cristãos, para sermos libertados da condenação da morte por causa dos nossos pecados. E somos liberados da morte através de Cristo. E por isso a nossa chamada não é para sermos liberados ou livres de viver como quer e me apetece, mas somos liberados para agora podermos viver como devemos viver. Porquê? Porque senão estávamos mortos. E por isso em Tiago, capítulo 1, 22 e 25, fala acerca da lei da liberdade. E capítulo 2 de Tiago, versículo 10 a 12, fala que tem 10 pontos. E se você quebra um, quebra todos. Então, qual é esta escravidão? A escravidão é o resultado do pecado. Escravos à morte. E por isso, o que eles estavam a deturpar? Em Gálatas capítulo 1, versículo 7, vê-se, como lemos, estavam a perverter, a deturpar o Evangelho de Cristo, a boa nova, que somos salvos, justificados, não por obras de qualquer lei, mas somos justificados pela fé de Jesus Cristo. E Deus não demonstra qualquer favor a qualquer homem, todos são iguais. E por isso é que diz no versículo 5 e 6, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, dos quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Esses falsos irmãos que foram para Gálatas dizer que precisavam de fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque o que tem valor é o coração. Veja em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deus procura os nossos corações e os nossos pensamentos. E se você buscares, Ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Se você buscar a Deus, você vai encontrar Deus. Por isso, é que diz aqui no versículo 8, ou versículo 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão que me fora dado, como a Pedro, o da circuncisão, quer dizer, Pedro ia aos israelitas e Paulo ia aos gentios. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E por isso ele está aqui a comparar, que tem uma responsabilidade igual à de Pedro. É um apóstolo, tinha uma autoridade apostólica como a de Pedro, Pedro para os israelitas e Paulo para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago,
Cefas, isto é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, isto é, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Assim trabalharam como uma equipe. E versículo 11 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, esses da parte de Tiago, afastou-se e por mim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quer dizer, aqui está um apóstolo que ainda estava a fazer coisas erradas, embora soubesse muito bem que isso era errado. E também os demais judeus dissimularam com ele, isto é, seguiram o exemplo dele, a ponto de o próprio Barnabé ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Até o próprio Barnabé começou a dizer, olha, então é assim. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, disse a Cefas, na presença de todos. Porquê? Porque estava a influenciar a igreja e por isso teve que ser uma coisa em público. Sim, quando falamos com o irmão que está a fazer uma coisa errada, fazemos isso em particular, em privado. Mas aqui estava uma situação do ministro que estava a afetar a igreja inteira e teve que ser corrigido em público, porque estava a afetar em público. E por isso Paulo disse a Pedro, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós, judeus, por natureza. Uma expressão interessante. Isto é, pelo nascimento. E não como os gentios, que estão a seguir ideias pagãs, que nem sabem Deus, mas que agora estão na igreja, que sabem Deus, e por isso estão arrependidos. Mas nós, judeus, por natureza, devemos de obedecer a Deus, em particular e em público. Devemos ser a mesma coisa. Não deve haver qualquer hipocrisia. Por isso, este ponto da autoridade de Paulo é bem explicado, que ele tinha autoridade tal que até corrigiu Pedro e Pedro se arrependeu e viu que tinha feito algo errado. E se arrependeu. Aqui estamos a ver a autoridade de Paulo. Ele estava a defender a autoridade de Paulo. Depois, a partir do versículo 16, Paulo então entra na cerne da questão, abordando os problemas de frente a frente. E isso então, queridos irmãos, que é este assunto da justificação pela fé de Cristo e não por circuncisão, abordaremos em maior detalhe no próximo estudo de Gálatas.